Você já sentiu aquele sentimento que preenche o seu corpo, que faz com que você sinta uma euforia muito grande, um significado muito grande para as coisas? Parece que todos os momentos que você viveu tiveram significado com aquilo que você está conquistando, tendo ou sendo agora. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a felicidade. O que que ela é, como é que eu posso identificar ela e como é que eu posso até mesmo começar a trabalhar ela para poder alcançar. Porque a felicidade, ao contrário do que a gente pensa, ela não é um status social, ela é uma emoção. E logo como ela é uma emoção, ela vai ter os períodos e formas de cultivar ela. Para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Rafael. Trabalho na clínica de psicologia há mais de 5 anos, sou terapeuta cognitivo comportamental e integro ela à inteligência emocional para ajudar meus pacientes a ter alívio dos seus sofrimentos, quadros de transtornos que estão passando, ou adquirir essa habilidade e ter as transformações que quer ter na sua vida. Como eu sempre digo por aqui, eu gosto de avisar que meus vídeos eles são corridos, eles não têm cortes, e logo vocês vão presenciar sim falhas e muitas das vezes até erros em que eu irei corrigir ao longo do vídeo, como eu estiver fazendo aqui. Eu faço isso exatamente para que vocês vejam que eu sou uma pessoa falha, que eu sou uma pessoa que, para adquirir inteligência emocional, ela não precisa ser perfeita. E para mostrar para vocês que vocês não precisam correr atrás dessas perfeições para adquirir essa habilidade, eu estou me colocando aqui como exemplo para que vocês vejam. Está bem? Para a gente compreender a emoção felicidade, a gente tem que entender duas teorias. A primeira dela é a felicidade infantil, uma felicidade infantilizada que a gente aprende na nossa vida e que muitos de nós ficam correndo atrás. E a segunda dela é um conceito chamado pirâmide de Maslow, ou seja, eu preciso ter algumas coisas na minha vida para que eu possa alcançar o meu estado de plenitude. Por mais que ela pareça ser um sentimento simples, a felicidade foi um sentimento mais complexo que eu tive que trabalhar. Porque muitas felicidades, ou muitas felicidades não, muitas emoções, elas quando adquirem um certo patamar, elas se tornam emoções complexas. Como assim? Vamos pegar o exemplo da raiva. A raiva ela é uma emoção básica que quando você vai aprendendo, você vai crescendo, ela vira uma emoção complexa que pode derivar do ódio, do rancor e assim outras emoções podem derivar dela. A felicidade você não tem isso. A felicidade ela é uma emoção que ela só fica complexa e ela se transforma. Por isso que ela é difícil da gente poder trabalhar e a gente perceber ela em nós. Porque ela é o mesmo sentimento que a gente tem da infância, só que mais complexo. Então ela muda o seu significado em cada fase da vida. E o que que seria uma felicidade infantil? A infância é o período em que a gente mais é feliz. Em que se a gente não tiver vivido negligências com excesso, entendeu? Não é que a gente não tem que ser negligenciados, é com excessos, negligências que viram traumas muito profundos, entendeu? Como presenciar muitas brigas, abandonos e assim por diante. Mas mesmo pessoas que presenciam isso, elas conseguem ser muito felizes na infância, com um pouco de afeto e acolhimento e atenção. Toda criança, se ela recebe afeto, acolhimento e atenção, para ela tem tudo. Então, a felicidade para uma criança, ela é muito baseada nesses afetos, acolhimentos e atenção e novidades que a vida vai dando para ela. Então, tudo é uma novidade. Tudo demonstra que eu estou descobrindo a minha potencialidade. E essa palavra é muito importante. Porque quando eu me permito viver algo novo e eu descubro um limite que dá para ser alcançado ali, ou que eu consigo ultrapassar e vejo uma produção ali, eu estou descobrindo uma potencialidade, valor e virtude que a gente fala na psicologia, que são coisas positivas do ser humano. Então, como tudo é novidade, como tudo é algo bom, logo, para a criança, tudo é maravilhoso. Você pega a criança e sai para a rua, para ela já é incrível, ela está descobrindo a potencialidade de andar. Se você leva ela no parquinho, ela está descobrindo a potencialidade dela de subir a escadazinha e descer no escorregador. Então, ela percebe que ela consegue cada vez mais descobrir que ela pode chegar e alcançar novos patamares. Então, essa é uma felicidade infantil que a gente fala. E ela é muito importante no período da infância. Mas quando a gente vai crescendo, se tornando jovem, adulto,
a gente começa a ver aquilo que era potencialidade, que era novidade, como normal, natural. E isso é importante pra gente. É que a gente alcance a emoção felicidade naquele momento, a gente se acostume com aquilo e ela vá diminuindo. E aí ela vai forçar você a tentar descobrir novas potencialidades. Aí vem a fase da juventude, onde a gente quer descobrir pessoas, onde a gente vai ter a paixão, entendeu? Acho que a paixão, ela é o único sentimento que teoricamente algumas pessoas dizem que ela deriva da felicidade. Outros teóricos dizem que não. Então por isso que eu não coloco a felicidade como uma classificação ou uma emoção complexa da felicidade, tá bem? Então é muito importante que você entenda isso. Então a felicidade na juventude, ela vai ser diferente, na fase adulta ela vai ser diferente, com a gente mais idoso e assim por diante. O problema é quando a gente fica fixo nesse conceito de felicidade infantil. E a gente sempre está procurando aquela renovação de coisas que a gente tinha na infância, que a gente não vai ter mais. Se você ficar fixo nessa felicidade, você não vai entender o que pode ser felicidade de acordo com a fase de vida que você está passando. E aí você vai achar que você nunca mais vai ser feliz na sua vida, sendo que você vai ser feliz. Com o tempo, a felicidade ela vai se transformando em temperância e não em exageros, porque a criança ela é exagerada. Em tudo que ela vai fazer, ela repete com excessos, ela repete com coisas, com muitas coisas, entende? Quando a gente vai ficando mais velho, as coisas a gente vai aprendendo mais rápido, porque a nossa mente vai se tornando mais complexa. Não é porque a gente não consegue mais ser feliz, é porque a nossa mente vai trazendo espaço para a complexidade da vida, para a complexidade das coisas, entendeu? E entendendo essa complexidade, logo ela vai mudando os conceitos, ela vai mudando a forma. Então eu não preciso mais fazer, às vezes eu só analiso algo e eu me sinto feliz com aquela análise. Às vezes eu só imagino alguma coisa nova e eu me sinto feliz com aquilo que eu imagino. Deu para entender? Mas uma das coisas que a gente vai tendo conforme a idade vai passando é uma coisa chamada temperância. O que é a temperância? A temperância para os gregos é dar às coisas as suas medidas proporções. É nada muito para cima e nada muito para baixo. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente precisa aprender a dar temperância para as coisas. Por exemplo, se você está na juventude, você se apaixona, ou até mesmo na fase adulta, dos 20 aos 30, você se entrega demais para a pessoa ao ponto de se desvalorizar. Você não está tendo temperância ali. E essa falta de temperância faz com que você crie uma dependência emocional pela pessoa, achando que a sua felicidade só vai estar atrelada a ela. E aí isso vai causar o quê? Muitas das vezes lá na frente, uma ferida emocional muito grande, mas que também pode ser um espaço para transformação e amadurecimento. Só para deixar isso bem claro. Então não tem problema eu estar feliz com uma pessoa que eu tô agora, com as conquistas que eu tenho. Eu não posso fazer disso o meu significado de vida. Eu tenho que entender que a felicidade só está me mostrando naquele momento que eu estou alcançando uma potencialidade, uma virtude, uma coisa boa em mim. Entendeu? Que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o que seria esse conceito de potencialidade, virtude, que eu falo aqui com vocês. Tá bem? O segundo exemplo que eu quero. Exemplo não, o segundo conceito, que é da pirâmide de Maslow, quem nunca viu, quem é da administração ou de área de humanas já pode ter ouvido falar dela. Eu sei que existem outras pirâmides baseadas na pirâmide de Maslow, mas eu quero usar ela como exemplo porque eu acho que ela ainda é muito boa para a sociedade que a gente vive. A pirâmide de Maslow, ela é uma pirâmide que ela vai mostrar o básico que você precisa para sobreviver. Após você alcançar essa sobrevivência, você vai conseguir abrir novos patamares na sua vida. E aí você vai ter outras coisas que você vai começar a alcançar. Por exemplo, agora que eu tenho comida, alimentação, casa, vida sexual, é, vida afetiva, deixa eu ver o que mais, a gente pode colocar trabalho, entendeu? Isso aí é o básico para sobreviver, segurança, saúde, tá tudo lá na base da pirâmide. Após eu alcançar isso, eu começo a pensar em qual trabalho eu quero ir, o que eu quero ser, aonde eu quero chegar, você começa a ir para essa parte da pirâmide.
ao você alcançar essa parte da pirâmide, você vai para a próxima, que é começar a pensar aonde mais você pode ir, o que que você pode fazer mais na sua vida, como você pode ajudar a sua comunidade, os outros. E aí você chega no topo da pirâmide, que é quando você sente uma plenitude de vida, sente que você consegue mudar as coisas, você consegue se mudar, você consegue fazer as transformações que você deseja na sua vida, entendeu? Esse é o topo da pirâmide, ali onde ele fala de plenitude. Por que eu tô te trazendo esse conceito para a gente poder falar sobre felicidade? Muitos de nós, independente da classe social, pode ter algum déficit na base da pirâmide. Como assim, Rafael? Claro que pessoas na extrema pobreza ou com certo grau de necessidades sociais, elas vão faltar casa, alimentação, entendeu? E assim por diante. Como a gente sabe, um básico, né? Vamos colocar 3 coisas básicas aí, né? Casa, alimentação e trabalho, entende? 3 coisas básicas. Um lugar para dormir, um lugar para se alimentar e um lugar para poder prover, entende? Mas uma pessoa, ela é de uma classe média alta, ou ela é rica, né? Ela pode ver esse vídeo e falar: então eu não tenho direito a ser triste, a sentir que eu não sou feliz. Mas na base da pirâmide pode ter te faltado o quê? Questões afetivas, segurança afetiva. Pode nunca ter te ensinado o que é o amor. Você pode nunca ter sentido o abraço de um pai. Você pode ter sempre se cobrado em ter que ser um personagem, ser cada vez melhor e perpetuar o que o seu pai queria. E isso deixa um déficit ali. Deu para entender? E isso não é frescura. Só para deixar claro. Outras coisas que a gente pode ter com pessoas que têm dinheiro é, por exemplo, a parte da saúde. Tem pessoa, Rafael, como assim uma pessoa que tem dinheiro, mas não tem saúde? Ué, gente, você acha que você está isento de ficar tetraplégico? De ter um câncer? Você pode ter acesso aos melhores tratamentos de saúde, mas ainda assim, o tempo é implacável. A vida é implacável. E todos nós vamos se deparar com certas coisas em algum momento da nossa vida. Então você pode ter crescido e se sentindo mal porque você nasceu com algum problema que você possa ter, entendeu? Então, independente da sua classe social, você pode ter alguma coisa da pirâmide faltando. E isso é importante, porque a pirâmide ela não é uma fórmula. Como assim? Eu alcancei esse básico, logo eu vou para cima. Eu alcancei esse básico, logo eu vou para cima. Não, você pode estar no topo da pirâmide e ter uma coisa da base faltando. E isso ser algo que te remói e faz com que você não se sinta feliz, mesmo você podendo alcançar a sua plenitude. A importância da pirâmide de Maslow é eu entender o que pode estar faltando para mim e o que eu mais tenho de acordo com a base da pirâmide. Então, se você é uma pessoa que falta o básico para você, então a gente está na base da pirâmide. Não tem como eu falar sobre certas coisas e felicidades se você não tem como comer. Você não tem para onde ir. Você não tem para onde dormir. Quer dizer que eu não vou ser feliz? Muito pelo contrário. Você pode ser feliz mesmo faltando essas coisas na sua vida, mas ela vai ser uma felicidade mais difícil. E é importante a gente entender isso. Por causa que pra gente ser feliz, a gente tem que ter o nosso básico suprido. O mesmo vale para você que tem dinheiro. Eu estou aqui na terceira parte da pirâmide, Rafael. Mas tá te faltando lá 5 coisas. Por exemplo, da base, 3 coisas da base. Entendeu? Isso faz com que você, mesmo estando em cima, se sinta infeliz. E a outra coisa que a gente encontra é, se você baseou a sua vida na felicidade de conquistar o básico, e não entender que isso é um direito seu, por exemplo, pessoas que foram muito negligenciadas socialmente, onde não tiveram o que comer, não tiveram onde dormir, e por N situações ainda estão lutando, entendeu? Estão conquistando. Cada vez que ela conquista isso, ela se sente muito feliz. Isso é bom. O que essa felicidade quer dizer? Se eu não passo fome, eu estou começando a descobrir uma potencialidade que eu posso alcançar lá. Se eu tenho um lugar para dormir, eu estou começando a descobrir que eu tenho uma potencialidade que eu posso alcançar lá e que eu posso crescer mais. Isso traz esperança. Por isso que quando você conquista o básico, você começa a ficar muito feliz com isso. E isso é bom, isso é magnífico. Você tem que ser feliz por conquistar essas coisas. O problema é quando você começa a crescer. Aí você vai para uma outra parte da pirâmide, por exemplo, conquistei minha casa própria, tirei minha carteira, agora eu não sinto mais fome, entende? Você vai criando recursos sociais e você pode ir subindo nessa base da pirâmide. Se você compreender que não esse básico é felicidade, e você subiu na base da pirâmide, se você não entender que aquilo é o básico, você vai começar a ter compulsões. Compulsão alimentar. Se chegar muito no topo da pirâmide, conseguindo ter sucesso, você vai ser uma pessoa com exageros.
entendeu? Onde você vai ter 500 carros, fazer festa toda hora, porque agora eu descobri que ter dinheiro traz mulher, traz amor, traz isso, traz aquilo, e aí eu nunca mais vou passar fome, nunca mais... Aí você tá vivendo os exageros, entendeu? Por causa que você tá achando que o básico da pirâmide é exagero, entende? Se eu tenho então isso em excesso, mais feliz eu vou ser, e não é. Conforme você vai subindo na pirâmide, requer um amadurecimento para você compreender o que é felicidade. Aí entra com um psicólogo, que eu esqueci o nome dele aqui, que ele fala do trauma da pobreza. É um psicólogo bem legal, mas se você colocar, acho que no TikTok, trauma da pobreza, você deve achar ele, tá bom? Então é importante que você entenda esse conceito da pirâmide de Maslow, para você entender aonde você está e o que pode estar te faltando. E até mesmo para você entender se você não está confundindo felicidade com básico, entendeu? Com coisas necessárias para se suprir. Lembre que com a idade, a felicidade ela vai requerer temperância e uma certa paz, aonde ela vai fazer com que você comece a desenvolver suas potencialidades e virtudes. E aí você muitas das vezes pode se voltar mais para a arte, para a leitura, para a produção, para a transformação da sua vida ou inclusive de outras coisas que você queira. Aí é importante que você entenda o que seria a felicidade de acordo com o que foi construído com você. Eu espero ter dado uma boa análise e uma prévia para vocês conhecerem mais o sentimento de felicidade em vocês e o que a felicidade está te indicando quando você sente. Então não esqueça, quando você sentir felicidade, você está, naquele momento, sendo indicado que você está num caminho para alcançar os seus potenciais, valores e virtudes e transformar cada vez mais a sua vida. Então não podemos ter um conceito de felicidade infantil, precisamos entender que conforme as fases da vida vai passando, de 10 em 10 anos, há um novo conceito do que é ser feliz, e a felicidade ela nunca vai vir com a mesma intensidade da infância, ela vai vir com temperância. E não confunda a felicidade com os básicos da vida para ser suprida. Quando você alcança esses básicos, independente da fase da pirâmide que você está, ela só está indicando que você está caminhando para poder alcançar essa plenitude do que é ser o ser humano. Então, sim, ela é uma emoção muito complexa, que requer muito autoconhecimento e que requer que você compreenda os caminhos que você quer seguir. Inclusive, caminhos que você já seguiu, que você considerava feliz e que hoje que talvez você tenha que mudar para poder ver a transformação que você pode ter. Assim como também uma criança, só que adulto, mais madura, a felicidade em que quer descobrir outras coisas também do mundo, de acordo com a fase da vida que você está. Eu espero que tenham gostado, curta, comente, compartilhe com outras pessoas, tá? Comentem aqui embaixo qualquer dúvida que vocês tenham ficado, coisas que vocês querem que eu melhore, tá bom? E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.